E está começando mais um Pod Business, hoje diferente, que eu estou com alguns convidados aqui, convidados especiais que vão me ajudar a conduzir esse podcast, começando aqui pelo Leonardo Vieira. Também estamos recebendo aqui nesse podcast a Angélica Amaral e a nossa entrevistada de hoje, que é a Érica Mutz, que vai falar pra gente aqui sobre seguro de vida. Eu vou apresentando aqui os meus auxiliares desse podcast. Sou seu co-host, hein? É o co-host. Isso. Isso aí. Então, o Leonardo é o co-host desse podcast. A Angélica que trouxe uma lista de perguntas. E aí, Angélica, se apresenta aqui e fala aqui pro nosso público que está nos assistindo, bem pertinho do microfone pra gente ouvir sua voz. Eu sou a Angélica Amaral, né? Como eu sempre rimo, eu sou da Floresteca Ambiental. E hoje eu tenho umas perguntas que eu creio que é dúvida minha e de várias pessoas, que é: para que serve o... Oxe, já vai perguntar? Eita. Calma! Não, Agora não. você só se apresenta. Calma, já tá dando spoiler. Eu ainda vou apresentar aqui a nossa convidada. Isso aí, tem que, verdade, tem que anunciar a bancada, né? A bancada primeiro. Agora eu vou apresentar aqui o Leonardo Vieira. Seja muito bem-vindo. Ô, meu parceiro, obrigado aí. Tô aqui com o host e eu sou o co-host hoje desse podcast. Érica, seja muito bem-vinda. Angélica, satisfação. Vamos lá? Vamos fazer desse momento um momento inesquecível. Inesquecível. E agora também, agora sim, a nossa convidada que vai falar aqui pra gente. Seja bem-vinda, se apresenta pro nosso público, Érica Mutz. Aê, seja bem-vinda, Érica. Show de bola. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Eu sou a Érica Mutz, especialista em seguros de vida da Mutz Seguros. Legal. E a Angélica, ansiosa, já querendo fazer a pergunta com a lista dela, Deixa eu passar na frente dela, Átila, já que ela tá com muita ansiedade, então vamos deixar ela esperar mais um pouquinho. Vamos lá? Vamos sim, né? Não tem escolha, eu sou o co-host, eu tenho a voz aqui nesse programa, então... você tá gritando aí no microfone, chega um pouquinho pra trás aí. Desculpa que eu me empolguei, vai lá, eu tenho a voz aqui. Érica, vamos lá, ninguém aqui quer morrer, ninguém aqui quer se aposentar. Você poderia, e também eu tenho realmente essa dúvida, qual que é a diferença de seguro de vida, com previdência? Eu acho que tem algumas coisas que fica na cabeça da galera uma certa confusão, né? Ou até que ponto o seguro de vida ele realmente é vantajoso? Porque pra gente que não conhece, acha que eu vou fazer seguro de vida porque eu já tô na iminência de morrer, né? E eu tô longe disso. Eu quero viver pelo menos até uns 100 anos. Legal, boa pergunta. Geralmente as pessoas acreditam que o seguro de vida é só em caso de morte, mas isso é só uma das coberturas, né, que é a mais comum. Na verdade, existem várias outras coberturas que são em vida, visando te ajudar financeiramente num momento difícil. Então pensa numa tempestade e aí você tem um guarda-chuva para não se molhar. É basicamente isso que é um seguro. Ou seja, se você tiver um diagnóstico de uma doença, ninguém quer, né? Ninguém quer usar isso. Mas eu falo que numa situação difícil é melhor ter dinheiro para passar por esse momento do que passar por uma situação difícil sem dinheiro. Então, um diagnóstico de doença, desde um pequeno acidente, machuquei o cotovelo jogando futevôlei. Você tem um seguro também para te devolver uma renda pelo tempo que você está afastado das suas atividades laborais, entende? E seguro de vida é totalmente diferente de previdência e um não impede ter o outro. Na verdade, são complementares. O seguro de vida é um gerenciamento desses riscos e a previdência é uma forma de você construir um acúmulo financeiro para você utilizar mais tarde. Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, o Léo já começou falando sobre o próprio seguro de vida em si, falando, não é que eu vou morrer agora, ou sei lá o quê. E você já citou vários benefícios do seguro de vida, que até mesmo se acontecer algum acidente, alguma coisa, eu descobrir uma doença, esse seguro pode me ajudar, me dando uma indenização até com despesas médicas nesse sentido, ou até por um período que essa pessoa possa ficar afastado, né? Exatamente. E esses benefícios eles são desconhecidos, né, Ati? Tipo assim, eu fiquei realmente... É a primeira barreira que, né, você explicando aí, já começou a dar uma clareada, que até então a gente liga muito somente a morte, né? Sim. Nós vamos então saber todos Aquele esses verdadeiro benefícios. que fala, né? Seguro de vida pra quê? Pra deixar pro Ricardão? É isso aí.
E aí você acaba já fazendo o quê? Afastando as pessoas. Aí eu não quero Angélica, saber disso. essa pergunta que o Léo fez, ela tava aí na sua lista. Qual que era a primeira pergunta da sua lista aí? Para que serve o seguro de vida? Pra que serve o seguro de vida? Tá bem parecido, né? Parecido. Então, mas o Léo não falou só, a pergunta dele não foi simplesmente por que serve, mas ele citou esse comparativo, né, entre seguro de vida e... Quais são as similaridades e as diferenças, né? E previdência, né? Então você falou um pouco dessa diferença de um do outro. Então a gente dando sequência nessa pergunta da Angélica, e você já começou a falar até um pouco mais sobre os benefícios que tem associado ao seguro de vida. Explica pra gente um pouco mais em cima disso aí, pra que serve, né? Bom, já não serve pra morrer lá, já sabemos. Graças né? a Deus. Isso aí. Também serve para deixar sua família bem, né? Deixar Amparada, né? Amparada, exatamente. Mas o seguro de vida ele serve para proteger os investimentos que você fez, os imóveis que você construiu, ou se você também ainda não tem essa construção, justamente nesse momento você não pode ter nenhum problema financeiro, porque aí é difícil, né? Então, esse seguro ele te dá um alicerce financeiro para você passar por qualquer situação. Imagina então que a pessoa comprou algo, sei lá, um terreno, alguma coisa, e ela tá pagando. Aham. Né? E ela tá querendo construir aquilo ali, sei lá, teve um filho e tal, quer construir pra família. E aí se ele tá pagando as contas, mas existe ali uma dívida, né? Um empréstimo quando você compra, sei lá, um imóvel, qualquer coisa. E se por acaso essa pessoa falecer e ela não dá sequência no pagamento, a família pode perder aquele investimento? Vai depender se o banco, por exemplo, se ele fez um financiamento, alguns bancos exigem que esse cliente, né, faça um seguro prestamista, que aí ele já arca com a parte que ele teria de dívida, certo? Entendido. Mas o seguro, ele é justamente o quê? Para proteger seu patrimônio no sentido de... já tenho alguns exemplos. Tem uma tia de um colega meu lá de São Paulo que ela passou por uma situação que foi um câncer agressivo e ela quis ter o melhor tratamento em São Paulo, que ela se internou no Albert Einstein até. Para você se internar, tem que deixar uns 350 mil ali. Ela não tinha esse dinheiro. Ela não tinha seguro, ela não tinha dinheiro líquido para, né, em mãos. Para fazer isso. Mas ela precisou fazer uma negociação, inclusive, de um imóvel dela, que era avaliado em 1,5 milhão, mas ela teve que jogar no mercado por 1 milhão, ou seja, ela perdeu meio milhão nessa negociação porque ela precisava de dinheiro rápido. Então, ela usou ali os 350 mil, só que o custo total para ela se cuidar não foi só 350 mil, foi 850 mil, porque ela teve uma perda de oportunidade, porque ela teve que jogar no mercado mais baixo. Então, a necessidade, assim, tem muita gente que se aproveita no mercado imobiliário de situações como essas, de pessoas que têm patrimônio, que passam por situações difíceis e não têm liquidez, Sim. que um seguro entrega, para dar preço nos imóveis, porque sabe que a pessoa, na hora da dificuldade, ninguém quer morrer, todo mundo vai gastar o que tem para salvar um filho, salvar o pai, enfim. Você trouxe uma história bem interessante, né? Porque é algo que às vezes não passa na cabeça da pessoa. Então ela tá ali construindo patrimônio, como esse exemplo, ter casas, imóveis de valor agregado, né? Mas não tem esse dinheiro livre ali na conta para sacar a qualquer momento. Exato. E na hora do desespero, a pessoa vai acabar vendendo barato ali o seu patrimônio, diluindo o que ela poderia estar deixando ali pro seu familiar, né? Então, gostei muito dessa resposta. Eu acho que é algo que faz a gente pensar um pouco mais, né? Me surgiu aqui uma questão, Érica. Qual que é o limite que eu senti aí que fica uma linha muito tênue, né, entre o seguro e o plano de saúde? O que realmente diferencia, né, um do outro, em cima exatamente do que você nos trouxe aqui? Não, legal. O plano de saúde ou o seguro saúde, ele cobre a internação, né, o custo ali de você ficar internado, cobre as cirurgias. Porém, a gente está passando também por alguns problemas até dessas empresas de benefícios de saúde, com cancelamentos, né? Então, assim, algumas negativas também na hora de internação, demora para internar, mas é um excelente produto e eu não
acho que você deva ter um e não ter o outro, sabe? Um não exclui também a necessidade do outro, são complementares. Mas quando eu estou falando para o empresário, para um profissional liberal, autônomo, o seguro ele é muito importante porque a ausência desse profissional dentro da empresa impacta financeiramente os negócios, as vendas, tomadas de decisões. E para que esse cara consiga ter uma recuperação boa, o seguro entra com esse dinheiro. Então, por mais que ele tenha, às vezes, um bom plano de saúde, o plano de saúde cubra todas as despesas, o plano de saúde não vai pagar a escola dos meninos, o cartão, né? A vida não vai parar porque você teve um imprevisto. E aí o seguro entra para cobrir todas as outras despesas que não sejam ali do hospital. É muito semelhante, então, quando a gente vai viajar para fora, né, do país, que você tem que fazer um seguro, por exemplo, você vai para a Europa, e dependendo do lugar para onde você é obrigado a chegar e contratar um seguro, senão você não entra no país. Né, para poder justamente você ter ali aquela segurança e acabar não utilizando ali o serviço público, né? Que você pode chegar lá com um problema de saúde e eles não sabem, né? Sim. Então é uma forma deles estarem também protegidos com relação a isso. Então o entendimento que eu tiro disso é que eu posso ter lá o meu plano de saúde, que vai ser a minha ferramenta numa necessidade médica e que também pode cobrir internação, dentre outras coisas, de acordo com o que foi contratado do plano. Mas também eu posso ter o seguro de vida, que eu posso receber uma indenização de acordo com esse período que eu ficar ali hospitalizado, que com esse valor isso pode sustentar a minha família por um tempo e arcar com despesas, porque muitas vezes, e muitos empreendedores, é ele que está ali na lida tocando. Então, se essa pessoa para de produzir, então beleza, o plano de saúde está lá arcando com os custos do hospital. Mas e os custos da vida dele ali, do dia a dia? Exato. Então é a hora que o seguro de vida vai ser esse suporte tanto para ele quanto para a família. E voltando lá no início, quando a gente abriu o podcast, que o Léo já trouxe essa pergunta, a pergunta inicial. Então, o seguro de vida, ele é um suporte também em vida, exato, não simplesmente depois que a pessoa morre. Fantástico. Angélica, eu tô vendo que você tá ansiosa aí, rodando essa caneta, querendo fazer mais perguntas. Eu atrapalhei ela, né? Isso aí, o bom é que você vem agora com aquelas perguntas daquele jeito. Como o seguro pode ajudar as empresas? Não, bacana. O seguro, ele ajuda as empresas não só com a proteção, por exemplo, para os funcionários, que também é um grande diferencial, porque hoje existem pesquisas no mercado que o que mais fideliza assim, o funcionário à empresa não é só o salário, o aumento de salário, eles ficam muito também por conta dos benefícios e como eles são tratados. Então, isso é um diferencial que você pode oferecer para evitar o turnover, né, a saída de bons colaboradores. Mas uma ferramenta que o seguro de vida é para a empresa, que não é tão conhecida, é a parte da sucessão empresarial. Né? É uma ferramenta que vem complementar a sucessão. O que acontece? O que a gente tem hoje no Brasil? Às vezes são dois sócios que se uniram porque têm as habilidades técnicas, um complementar a outra, mas tem famílias diferentes, né? Não necessariamente são da mesma família e tal. Se na falta de a legislação, ela obriga que a família assuma, né, essa cadeira que ficou vaga pelo parente que faleceu. Só que, não necessariamente, a família tem a habilidade técnica de assumir isso, às vezes ela nem tem interesse. E como que ficam os outros sócios que estão em vida, né? Eles vão ter que dividir decisões com a esposa, que às vezes trabalha em outro mercado. Às vezes não entende absolutamente nada. Exatamente. Às vezes, enquanto o outro sócio estava trabalhando, ela estava só fazendo a unha, né? Tem também, acontece. Tem muito isso aí. Será que acontece? Acho que não, acho que só na China. Não. Exato. E aí, se esses sócios que ficaram, né, na empresa não têm o capital suficiente para comprar a parte desse sócio, junto também com o contrato social para excluir a família, ou seja, você indeniza a família e tira ela da tomada de decisões, protegendo a empresa. O seguro entra para isso. Por quê?
Quando acontece isso, você não pode tirar um dinheiro da empresa para comprar a parte do sócio que faleceu. Você tem que ter um capital fora da empresa. E o prazo... É porque o dinheiro da empresa faz parte do patrimônio da empresa. Então, como que faria isso, né? Exatamente. E você tem um prazo curto para resolver isso, que são 6 meses, 180 dias, tá? Senão começa a gerar multa, bastante questões. O seguro, ele vai ser uma ferramenta que a gente faz, por exemplo, vocês dois que são sócios, faz no seu nome e você recebe, Léo. Recebe caso você viesse a faltar antes da hora. Para quê? Para que ele tenha uma liquidez, no máximo de 30 dias vai estar nas suas mãos, você compra e resolve essa questão protegendo a empresa. Eu já vi um caso, até em Cariacica, de uma empresa que eram 3 sócios, 2 eram irmãos, outro era um amigo, um deles morreu, os outros ofereceram um valor muito menor de mercado, que era o que eles tinham, a mulher que ficou não achou interessante e ofereceu para o concorrente entrar. E pode, porque não tinha uma amarração contratual e eles não tinham recursos para comprar. Né? Então, você às vezes pode estar correndo um perigo de jogar tudo que você construiu por anos fora, né? Deixando um concorrente entrar na sua empresa, ou enfim. E aí você consegue resolver isso com um seguro, que é uma ferramenta muito barata, até para isso. E como que faria isso? E aí, Léo, me complementa nessa pergunta, continuando aqui. Exemplo, para fazer esse cálculo, eu vou fazer um seguro, né? Porque basicamente tem que ser combinado ali entre sócios, né? Para fazer um seguro de vida, para se acontecer alguma coisa um com o outro, aquele valor cobrir a parte. Então, analisa o que? O valuation da empresa. Como que você sugere isso para poder definir essa indenização numa situação como essa? Certo. Primeiro que Desculpa, e como que isso é visto até em questão jurídica, né? Porque a gente está falando que é um objeto estranho entrando num objeto social, que já está ali, que já foi fomentado exatamente isso pelo sócio, né? Que já coloca de alguma forma como que vai ser a forma de saída de algum dos sócios, né? Eu atendo uma situação como essa de um falecimento. E aí você pega um objeto estranho e coloca ali. Como é que a gente pode responder e colocar isso juridicamente? Perfeito. Primeiro que não é uma matéria, assim, é uma matéria multidisciplinar. Então, não sou... Eu, como corretora, né, como especialista nessa área, eu não consigo fazer uma sucessão sozinha. A gente precisa sentar com a contabilidade e com o advogado e fazer ali uma reformulação do contrato, incluindo esse produto seguro de vida. Legal. Né, dentro disso, e como é que vai saber o valor disso? Vai ter que analisar o balanço, as projeções do mercado, talvez olhar os ativos intangíveis também da marca. Se tiver um valuation, ótimo, mas não necessariamente é feito só com valuation também. A gente pode estudar, né, como que foi os últimos exercícios e as projeções, e entender qual é a importância e participação de cada sócio, e vai ser proporcional o valor do seguro. Então, vamos supor que tem um sócio A e B, um tem 10% da empresa, obviamente o seguro dele vai ser muito mais barato do que o outro sócio que tem 90% da empresa. Então, é uma coisa da gente sentar, conversar, entender o valor disso e encaixar dentro do contrato. Érica, vamos lá. Parece ser algo que é muito legal, né? Muito favorável. Por que acaba não sendo tão divulgado, por exemplo, né? Para mim é a primeira vez que eu escuto, que eu tomo conhecimento desse tipo de formato utilizando seguro. Né? Tem algum tipo de rejeição, ou é realmente porque não é um formato que, né, as seguradoras, os corretores acabam não se especializando e comunicando, por exemplo, para as empresas? Concorda, Átila, que não é algo Concordo plenamente. Se fosse, porque aparentemente parece legal, então está faltando de repente uma boa divulgação, uma boa disseminação, né? Ou talvez não são todas as empresas que têm esse tipo de solução e por isso tentam colocar talvez pacotes mais simples, né? Eles falam que é bem caro também, né? Essa não é uma solução tão complexa, na verdade. É muito mais fácil, mais barata até do que fazer uma holding, por exemplo. Mas em São Paulo é muito comum ter esses produtos
entrando da empresa, sabe? É porque eu acho que aqui é uma falta de divulgação e também uma falta de especialização da maioria dos corretores. Eu tenho alguns colegas aqui, parceiros que entendem disso, fazem já um bom trabalho em algumas empresas, mas é isso, é falta de conhecimento mesmo, que a gente tem um estado menor, eu acredito que daqui a alguns anos vai estar mais popularizado, então as pessoas vão ir buscar mais, igual a holding começou sendo um tipo de solução que as pessoas desconfiavam e hoje também já está bem falado, né? Às vezes, numa roda de amigos, as pessoas conversam. Eu pego esse gancho para você que está assistindo esse podcast agora, que nós estamos trazendo informações para você, empreendedor, empresário, que muitos de vocês não sabiam dessa possibilidade de fazer um seguro de vida e que, caso venha acontecer alguma coisa com sócios, é possível ter uma indenização, inclusive, para poder comprar a parte do sócio falecido e resolver problemas protegendo aí o seu negócio, o seu patrimônio. Vai saber em que tempo houve a inserção desse sócio, como que é a questão familiar e, como você disse aqui, vai saber se com a perca desse sócio, se a família não vai vender ele para o concorrente, que talvez ele possa utilizar até alguma estratégia na gestão dessa empresa para que ela quebre e a outra empresa cresça. Isso aí. Então, tá aí uma ferramenta muito importante de proteção a ser orientada, que poucas pessoas sabiam e sendo divulgada aqui agora no Pod Business. E complementando, existe também o seguro da pessoa-chave. Tem algumas empresas que, às vezes, um sócio é o mais importante para a movimentação, para a entrada, né, de recursos na empresa. Então, é o cara que, às vezes, vai captar recurso, ou é uma empresa de vendas, é o cara que tem ali à frente mesmo comercial, enfim. Ou, às vezes, nem é um dos sócios, é um funcionário que às vezes, tem um funcionário que é a peça fundamental para aquele negócio funcionar. E a gente pode fazer essa proteção também dessa pessoa, num caso de uma invalidez, num caso de uma doença também, não só de morte, porque a ausência dela vai prejudicar por um tempo o faturamento daquela empresa. Então, a gente pode devolver o faturamento na ausência dele até achar um outro substituto, que pode levar um tempo, né? Interessante isso que você falou. Eu estava, inclusive, ontem num treinamento, e mandar um forte abraço aqui para o Vitor do Desafio Empreendedor. E nesse treinamento com diversos empresários, uma empresária, a gente estava falando um pouco sobre demissão e sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em desligar um funcionário, né? E aí uma empresária citou uma situação assim: olha, eu tinha algo parecido, mas um funcionário da minha empresa faleceu. E era uma pessoa assim, era a peça, literalmente a peça-chave lá na empresa. E aí, falando dessa situação de demitir ou não, que era o assunto, quando você perde um funcionário, você tem que se virar para fazer a coisa aparecer. Então o comentário surgiu assim: puxa, às vezes eu não consigo arrumar alguém, porque às vezes a pessoa não demite porque não consegue arrumar alguém. Mas se essa pessoa morresse, ele teria que arrumar alguém, ou o negócio ia quebrar. Mas então você traz agora uma informação que essa eu não sabia, que é possível eu ter um seguro protegendo ali a empresa, porque é uma proteção para a empresa, sim, com base em determinado funcionário, que é peça-chave. Imagina empresas que têm pessoas de altíssimos salários e altíssimos conhecimentos, Léo, como desenvolvedores, sim, pessoas que têm ali... são pessoas que, dependendo do que acontecer, a empresa literalmente... Muita empresa, na verdade, quebra quando perde exatamente esses colaboradores. Porque são colaboradores-chave, né, da parte técnica, né, especialmente, onde ali o dono ele não consegue chegar e dar continuidade naquela demanda. Até mesmo quando o cara faz um negócio onde ele tem uma ideia, ele tem capital, ele tem condições de investir, porque ele viu a oportunidade, mas ele não sabe fazer. Exato. Mas ele achou a pessoa certa para tocar aquele negócio. Aquela pessoa não é sócio, ele é um funcionário. Sim. Opa, investe, bota grana ali. E aí... ninguém está isento de sofrer um acidente de moto ou acontecer qualquer coisa e, infelizmente, perder essa peça-chave. Então tá aí um gatilho. O que eu achei mais bacana, Atila, né, voltando só um pouquinho agora aí, com relação ao que gera, que é a liquidez, né? Porque
as empresas, independe do tamanho. Se a gente está falando de autônomo, MEI, média, grande empresa, normalmente nenhuma empresa ela tem liquidez, ela tem patrimônio. Exato. E aí, quando algum dos sócios, por algum motivo, falta, né, você não tem recurso, você tem que queimar o patrimônio. Exatamente. E o seguro ele vem para justamente fazer o quê? Chegar e dar para ele, né, a liquidez, o dinheiro, para você não ter que queimar o seu patrimônio. Exatamente. Ninguém tem, né, Porque quando 500, 1 milhão assim. Porque quando entra um dinheiro expressivo, geralmente você vai fazer o quê? Vou investir, vou fazer um estoque, eu vou investir em tecnologia, em treinamento, ou vou colocar mesmo Imóvel. Porque imóveis. quando a gente vai olhar empresas gigantes, né? Essas empresas que movimentam milhões, e você vai olhar, a empresa tem dívidas estratosféricas. Estratosférica. A Carol tava assistindo um dos podcasts, né? E aí a Carol começou a fazer um treinamento comigo, foi lá, pegou um portal, várias perguntas do plural para eu ir acertando. Então aqui no Pod Business eu tô aprendendo também que eu preciso melhorar o meu português, especialmente quando... Aproveita em especial, fala um pouco do nosso patrocinador aí, Átila, porque eu acho que é um momento especial, tá? Falando dos patrocinadores aqui, ó. Froistec Portaria Virtual. A Froistec Soluções, especializada em soluções de portaria remota, virtual, como muitos conhecem, e com grande diferencial que é a manutenção preventiva. O que isso quer dizer? Em todos os nossos clientes que têm o contrato de manutenção conosco e portaria remota, a gente não espera a coisa quebrar para ir lá e resolver. Tá tudo funcionando bem? Beleza, mas nós estamos sempre lá fazendo a manutenção, lubrificação, dando suporte. E quando a gente está falando de proteção da vida, e tem tudo a ver com isso aqui, né? Para você não ter que usar o seu seguro de vida ou da sua família, então é importante você poder contar com uma empresa que te garante segurança e bem-estar de verdade. Então, o nosso patrocinador que faz esse programa acontecer, e sabe o que é mais interessante? É uma empresa promover momentos como esse com o objetivo de trazer informações para a sociedade no geral, e ainda se coloca à disposição para estar presente em todas as assembleias possíveis dos condomínios clientes, levando orientações de segurança. Informações simples como, por que você não tem que entrar no vácuo do veículo? O seu prédio está com um ótimo sistema de controle de acesso facial e chega uma pessoa do seu lado ali, opa, fulano, tudo bem? Entra junto com você. Então não adianta você investir em tecnologias e equipamentos se você também não trabalhar o seu comportamento, e essa é uma... E o que a Érica está trazendo aqui pra gente é segurança, tá, Érica? É segurança. E por isso que nós somos obcecados por segurança. Obcecadíssimos, né? Tanto que a gente, com esse foco total, também traz esse podcast, esse estúdio aqui, fazendo acontecer para trazer essas orientações. A Angélica tá ansiosa. Eu ia falar isso agora. Você Angélica... tá deixando a Angélica cismada. Ó, Angélica, olha, nessa câmera você já começa a perceber a mão dela atrás do copo ali, rodando a caneta. Ela tá com alguma outra pergunta já engatilhada aí. Angélica, é o seu momento, Angélica. Faz a sua pergunta engatilhada aí, que você já tá pronta. Vamos lá. Qual a relação de seguro de vida com sucessão patrimonial? Bom, a gente sai então da sucessão empresarial, que é no ramo das empresas ali, e a gente fala dos patrimônios, que envolve também uma questão mais familiar, tá? Também pode ser usado nas empresas, porque boa parte das empresas hoje no Brasil são familiares, e a gente faz o quê? Coloca todo o custo que teria com inventário, com advogados, né, dessa parte sucessória, né, familiar, dentro de um seguro, para trazer, mais uma vez, liquidez para a família conseguir dar entrada ao inventário. Porque quando alguém morre na família, essa família tem 2 meses para dar entrada no inventário. E isso é custoso. E ela não pode usar o dinheiro da herança. O que entra na herança? Casa, carro, imóvel, dinheiro no banco, poupança, enfim... ações, tudo que vai virar ali, a empresa também vai entrar dentro desse processo, né?
Geralmente o custo hoje no Brasil, ele varia de 15 até 30% do valor de toda a herança para Aí é a hora que a pessoa. Aí é a hora do choro, né? Exato. Eu tenho um conhecido que ele enriqueceu, ele fez uma sociedade com um corretor, e ele enriqueceu comprando terrenos, casas de famílias que não tinham dinheiro para pagar o inventário. Tem até um terreno enorme em Santa Teresa, na região do Caravaggio, que ele comprou. Na época, valia, assim, 1 milhão, ele pagou 300 mil e 3 anos depois ele vendeu por 5 milhões. Então, assim, são oportunidades mesmo que o mercado, eu chamo às vezes eles de urubus, né? Porque fica mesmo esperando ali uma oportunidade dessa, porque a maioria das pessoas não tem recurso. E eu não tô falando só de patrimônios altos. Eu tenho exemplos próximos de familiares, enfim, de amigos que às vezes tem uma casa que vale 500 mil, mas a família não tem dinheiro ali à vista para poder resolver um inventário, que às vezes é 30% disso. Querendo ou não, é 150 mil reais. É dinheiro também, né? E aí vai deixando para lá, e isso vai gerando multa, vai deixando pro governo, e eu acredito que ninguém constrói as coisas para deixar pro governo, né? A gente já tem que trabalhar pra caramba para pagar 5 meses do nosso ano de imposto, deixar ainda o que a gente construiu, é muito difícil. Principalmente agora que, com a reforma tributária, eles vão aumentar o imposto de transmissão de bens, então é muito importante que a pessoa já faça um tipo de planejamento. Alguns advogados ficam defendendo muito a questão da holding. Pode ser uma boa opção? Pode, mas não é a única ferramenta e ela não traz liquidez, né? Ela pode, inclusive, trabalhar junto com o seguro de vida. O seguro de vida ele pode ser um acessório dentro de uma holding, mas nem todo mundo também tem dinheiro para fazer holding ou está preparado para fazer uma holding. E aí o seguro entra. Até porque dependendo do estágio patrimônio que a pessoa tem na hora de fazer a holding também, requer um investimento. Sim. Eu tive conversando com um empresário recente também, né? E ele estava conversando com outro advogado, analisando a possibilidade de fazer essa holding familiar. Então foi feito o levantamento do patrimônio e o advogado cobrou 30% do que ele tem de patrimônio. Então, ele falou, peraí, eu quero fazer uma holding, eu não quero um sócio, né? Então, já começa ali um custo altíssimo naquele caso para poder fazer essa holding. Espero em breve receber aqui, também nesse podcast, advogados especializados, seja em holding empresarial e familiar, para poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, ver se o que eu disse aqui ao ter ouvido de alguém, se é verdade, se é bobagem, se é isso mesmo, ou se tem advogado exagerando nessa questão em como cobrar e precificar esse serviço. Ou seja, nesse caso, pelo que eu entendi, seja antes, na construção da holding, está tendo ali um investimento, para esse caso, de 30% do patrimônio, e se ele não faz, depois vai ter que fazer inventário, também é 30%, do mesmo jeito. Claro que, com o passar dos anos, a tendência especialmente em relação a imóveis, é valorizar cada vez mais. Então, 30% de 1 milhão é uma coisa e 30% de 10 milhões é outra coisa. Então, quanto antes você se prepara, melhor, porque senão mais na frente vai ficar mais caro e a gente não sabe o que vem de mudanças de leis por aí. Exato. Mas é possível, pelo que você disse, inclusive na questão do seguro de vida, eu já prever o que vai haver de necessidade para isso, porque por mais que eu tenha ali um patrimônio, um dinheiro, alguma coisa, faleceu, ficou preso. Exato. E depois vai ter que dissolver isso para conseguir dividir isso da forma correta, né? E o custo de um seguro é infinitamente menor do que fazer uma holding. Não chega, às vezes, nem 2%, 3% do patrimônio. Às vezes é menos. Vai depender também da idade, da fase da pessoa. Quanto mais jovem a pessoa fizer, mais barato é o seguro, né? Tem essa questão. Então, quanto antes é geralmente melhor. E o capital que a pessoa compra, ele sempre vai sendo atualizado, né, de acordo com a inflação, enfim, para não perder o poder de compra. Legal. E é possível, assim, a pessoa ela fez lá um seguro de vida.
e fez uma projeção ali e tal, e tá bom, tem aquela pólice ali. Ela pode contratar outro, fazer upgrade, é possível ter 2 seguros de vida, ou um seguro de vida que ela fez focado em um tipo de situação, outro focado em outro. Já atravessando aqui, nem sei se a Angélica tem essa pergunta aí, mas surgiu aqui agora essa ideia. Da pergunta que eu ia fazer. Ah, é? Então. Bacana. Diferente de seguro de imóvel, de carro, que você já tem ali um valor estimado, né? Não tem fora. Se é um carro de 300 mil, você não pode hoje fazer em 2 seguradoras 2 seguros de 300 mil, totalizando 600 mil, porque o patrimônio é só 300 mil. Mas a vida não tem um preço, então você consegue fazer enquanto as seguradoras você conseguir fazer, tiver recurso para pagar. Cada seguradora tem algum limite de capital contratado, tem uns que vão até 50 milhões, outros vão até 3 milhões, vai depender. Então você consegue, às vezes, montar, isso eu já faço para alguns clientes. Às vezes é mais um custo-benefício melhor ter uma cobertura em determinada seguradora e aí a gente faz outra cobertura em outra seguradora, transformando um planejamento muito mais completo e que fique bacana para o bolso dele também. Então dá para fazer desse jeito. Isso me trouxe mais uma ideia também, ideia assim, uma dúvida. Então, eu posso fazer de acordo com um tipo de serviço ou um plano em determinadas seguradoras. Exato. E a gente vê, Léo, recente, muitas notícias, especialmente relacionadas a plano de saúde. Ah, o plano X acabou, pronto, não existe mais. Ou mudou a marca, ou você perdeu, aí depois tem que entrar o órgão regulando porque está acontecendo aquilo. A níveis de seguro de vida. Depois que eu morri, eu não vou conseguir correr atrás. Aí vai ficar para os familiares correr atrás. Sim. Como que é isso? Quais cuidados a pessoa precisa tomar na hora de escolher? Porque é o seguinte, tem propostas de seguro de vida que chega lá na conta de energia. Ah, vai debitar da sua conta de energia. Aí você recebe uma ligação automática que vai debitar no seu plano do seu celular. E já ouvi situações, por exemplo, você está ali pagando um seguro de vida, aí você ficou 10 anos pagando, aconteceu alguma coisa que você, sei lá, não deu para pagar um período ou parou, você perdeu todos aqueles 10 anos, então simplesmente você depositou um dinheiro em algum lugar que é impossível você sacar e pelo fato de você não ter continuado, você perdeu todo aquele investimento. Então, são coisas que a gente ouve falar por aí. E eu queria que você explicasse quais são esses cuidados que a pessoa tem que tomar na hora dela escolher um seguro de vida. Afinal de contas, ela está prevendo tanto uma indenização para ela em vida, como também para os familiares. E uma coisa que eu acho legal, Léo, inclusive, a pessoa que tem esse pensamento, eu visitei uma fazenda de um senhor, e esse senhor, ele já estava ali com seus 80 anos. E ele estava fazendo uma plantação de uma árvore, que essa árvore você só pode cortar ela depois que ela tiver 40 anos. Uhum. E já tinha algumas já colhendo, né? E é muito caro essa árvore, até pelo fato dela demorar 40 anos para você cortar. Eu não me lembro o nome dela agora, né? Então, a gente vê muito comum, por exemplo, eucalipto. Você planta, são 11, 12 anos para você colher, tudo bem. Mas imagina uma árvore que demora 40 anos. Sim. Então, esse senhor, ele plantando fazendo aquela floresta gigantesca e ele com 80 anos. É óbvio que ele não vai colher aquele patrimônio ali. Então, ele basicamente está fazendo ali um seguro de vida para alguém. Sim. A pessoa que vai deixar um legado. Então, é interessante a gente ver pessoas que estão trabalhando, estão produzindo, e às vezes pessoas idosas, empresários, empreendedores que estão ali querendo fazer algo e que se dependesse em questão financeira, que não precisa mais, já pode descansar, mas está construindo alguma coisa. E o seguro de vida é a mesma coisa, quando a pessoa deixa de pensar nela e começa a pensar no próximo, especialmente seus familiares. Então é a hora que tem um sentimento muito forte envolvido nessa escolha e que essa pessoa não vai ter vida para
ver o que aconteceu. Então, já que ela não vai poder ver o que aconteceu, eu acho que é muito forte essa questão dessa atenção nessa escolha, né? Sim. Primeira coisa é identificar se a seguradora está registrada na SUSEP, porque é o principal órgão que regula todas as operações e que vai obrigar a seguradora a pagar, tá? Outro ponto é contratar através de um corretor especializado, porque o nosso trabalho, eu falo com os meus colegas de mercado, ele realmente inicia não na hora da venda, mas na hora de um sinistro, que é a hora que a gente vai no hospital para pegar um documento, para orientar a família, para dar a entrada no sinistro, até levar o cheque para o segurado ou para a família do segurado. Eu acho que isso é muito importante. E também porque a gente consegue desenhar um planejamento de acordo com aquela pessoa e não vender só por um precinho e na hora que realmente vai pagar aquilo ali não resolve nada da família. Igual aconteceu, eu fiz uma revisão, é muito comum, até algumas pessoas que têm seguro de vida pararem para me ouvir, porque eu faço esse tipo de trabalho, que é olhar para saber se aquele seguro ele ainda é do tamanho da necessidade daquela pessoa, porque a nossa vida é muito dinâmica, então às vezes você tinha X reais ali de faturamento há 5 anos atrás e hoje você está vivendo um padrão 2, 3 vezes mais, então é sempre importante revisar. E essa pessoa, ela não tinha muita noção de quanto que ela estava ganhando, então ela tinha um padrão de vida de mais ou menos uns 40 mil de custo mensal, com um seguro de R$500 mil. Um seguro de R$500 mil não resolve nada. É 10 meses, 12 meses acabou o dinheiro do custo dessa pessoa, entendeu? Então eu consegui fazer para ele 10 vezes mais a cobertura, por um valor bem próximo até do que ele já pagava. Então, é esse o cuidado, sabe, do corretor, de ficar analisando o que realmente encaixa para o cliente, não vender qualquer coisa. Outro ponto é ver quem é a resseguradora por trás das seguradoras, porque são as resseguradoras que, de fato, compram um risco. Não necessariamente você precisa ficar pegado só a empresas centenárias no mercado, né? Mas quem está por trás, de fato, quem confia também nessas empresas, sabe como que está o balanço da empresa, os demonstrativos, se eles estão pagando os benefícios, tudo isso você consegue ver até nos sites mesmo das seguradoras, porque eles precisam demonstrar isso, ter transparência, tá? Ou seja, a gente falou muito aqui sobre o seguro de vida, citamos alguns outros tipos de seguro, né? Então, eu gosto de falar, sabe uma coisa, Léo? Eu gosto de vender o que eu uso. Eu gosto de vender o que eu confio. Então, é importante saber que a seguradora, então, que eu estou contratando, ela também tem um seguro. Isso. Ela tem uma resseguradora, uma empresa por trás, que se acontecer alguma coisa com ela, essa seguradora está ali segurando essa empresa. Né? Ela tem que ter uma garantidora. Exato. Dela. Muito boa, só complementando aí o que o Átila colocou, eu ia seguir mais ou menos na mesma linha, como a gente está desde o começo falando aqui, né, que o seguro, o objetivo dele é você ter ali uma liquidez. Então, entramos agora na questão de ter uma garantidora. A pergunta que eu faço em quanto tempo, por exemplo, na hora que a pessoa precisa, que ela vai ter esse recurso disponível? Esse é um ponto, né? Em quanto tempo que vai ter esse recurso disponível? E o outro é qual que dentro da sua experiência, a sugestão que você dá para as pessoas, porque como a gente está falando de liquidez, a gente também está falando de uma reserva emergencial. Sim. Tá? Então, reserva emergencial, se a gente vai colocar, por exemplo, numa poupança, a gente coloca para poder falar o seguinte, eu tenho que ter o dinheiro de pelo menos aí, uns falam 6 meses de trabalho, né? O quanto que eu ganho, e outros falam assim, o ideal é você ter 12 meses. Qual que seria o percentual que você considera, né, interessante para as pessoas? Se você tem um custo de vida de 20, 30, 40 mil, é que você tenha um ano pelo menos. Tá.
Não sei, minha pergunta foi longa. Eu entendi na Não, primeira. A questão é da- e a Angélica gostou. A Angélica gostou da pergunta, que na hora que você. Você gostou, Angélica? agora eu lembrei. Ela- Poxa, toca aqui então. É. Isso aí. Vamos por partes então. Tá, Vamos por agora eu partes. lembrei. Você lembrou? Ah, Lembrou? agora- Tá. Mas indo por partes aqui, a primeira coisa que ele perguntou é o tempo da pessoa ser indenizada. O prazo que a seguradora tem para pagar é 30 dias da data de enviar os documentos. Então, vamos supor, você ficou internado. Uhum. Você tem uma cobertura de diária de internação e você ficou internado 10 dias. O hospital, ele vai dar esse laudo, esse documento que você ficou 10 dias internado. A partir daí, é preciso enviar, de acordo com cada condição geral, cada seguradora tem as suas exigências, pastinhas de documento. E aí a gente junta os documentos com esse do hospital e encaminha para a seguradora pedindo o pagamento do sinistro, da indenização. A partir desse momento do envio é contado. Se não tiver faltando nenhum documento, ok, segue os 30 dias, até 30 dias. Se faltar, ela te responder, por exemplo, em 15 dias, tá faltando documento, vai ter que reenviar novamente e é contado mais 30 dias. Por isso que é interessante você ter um corretor bem organizado, competente, para evitar essa demora. É até interessante também, junto, quando você recebe sua pólice, já deixar guardadinhos os documentos, sabe? A cópia de identidade, comprovantes, os formulários prontinhos para quando, se acontecer, você já tem isso mais otimizado. Legal. A outra pergunta foi a... Próxima pergunta, Léo. A pergunta foi da sugestão. Ah, sim, ótimo. Cada cobertura, a gente tem um racional de cálculo. Quando a gente fala de diária, você pega seu custo de vida, divide por 30, é o valor que você tem que contratar. Ou seja, diária de incapacidade temporária, que é tendinite, tem um atestado de 10 dias. A gente vai calcular em cima disso. Diária de internação, a mesma forma. Quando a gente fala de invalidez, invalidez é algo permanente, ou seja, você precisa ser aposentado. Então, quando a gente pensa em aposentadoria, você precisa receber um recurso que, investido em algum lugar bem seguro, então, se é um lugar seguro, a rentabilidade é pequena, a gente já pensa numa rentabilidade pequena de 0,5, 0,7, que multiplicado, ou seja, esse valor da indenização multiplicado a essa rentabilidade, gere o valor que você precisa para arcar com as suas despesas recorrentes. Uma coisa que é interessante também a gente entender é que, estatisticamente, quando uma pessoa fica inválida, o custo de vida dela pode aumentar em 20% e 30%. Porque não é só... Isso aí foi uma segurada de um colega meu de BH. Ele pagou a indenização faz, acho que uns 3, 4 anos. E ela falou assim, nossa, a gente acha que invalidez é só botar uma cadeira de rodas, né? E tá tudo certo, mas eu me vi com dificuldade de abrir meu guarda-roupa, pegar minha roupa no cabide, eu não consigo mais pegar um copo de água na parte de cima, eu tive que mudar de casa, reformar, fazer rampa, fazer a casa toda preparada e adaptada para a nova realidade dela. Então a gente tem que entender também que existe todas essas variáveis. É quando a pessoa ela fica restrita, né, daquela rotina que até então era cotidiana para ela, né? Mas isso é importante a pessoa analisar e trazer essa informação, porque como você disse, às vezes o cálculo é feito com base naquele momento daquela pessoa e quando pensa na parte da invalidez, não pensa que os custos vão acabar subindo, porque o fato dessa pessoa ficar inválida, pode ser que ela vai depender de um medicamento permanente, pode ser que, uma equipe, por conta daquilo, ela vai precisar de suporte, pessoas auxiliando, ou até mesmo uma equipe médica ou de enfermeiros cuidando daquela pessoa, transporte especializado, muda tudo, né? Exato. Tem vários casos, né, que a gente vê aí passando, às vezes, noticiários, enfim, de pessoas que precisam deixar de trabalhar para cuidar daquela pessoa dentro de casa, então elas prejudicam também no mercado de trabalho. Verdade. E fica dependendo de doações. Então, assim, eu costumo dizer que meus clientes não vão precisar de recorrer a vaquinhas na internet, sabe? Porque... Mais um outro ponto importante que você traz, porque
Se a pessoa está produzindo, aí ela fica inválida, mas aí ela não tem condições de manter alguém auxiliando ela ali. Aí um familiar para de trabalhar. Agora são duas pessoas praticamente inválidas, né? Eu tenho um caso... Porque um tá inválido porque, infelizmente, sofreu algo e não pode trabalhar. E o outro porque não pode mais produzir fora, captar recursos trabalhando, porque agora tem que cuidar daquela pessoa. Fala do caso que você ia citar aí, Léo. Eu tenho um caso real na minha família. Meu tio, ele teve um AVC, já está há algum tempo, né? Parou total. A minha tia que estava cuidando dele parou a vida dela e agora ela já não está aguentando mais para poder. E aí o meu primo, o garoto, o jovem, né, deve estar com uns 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, vamos colocar essa média, teve que largar o trabalho para poder chegar e vai estar cuidando do pai, para poder a mãe voltar a trabalhar, né? Então você vê que de alguma maneira como que isso interfere também numa relação familiar, né? Totalmente. Em todos os sentidos. Você chegou lá, você parou a sua vida. Imagina só, né, uma pessoa, independente da idade, mas vamos colocar uma pessoa nova, tendo que chegar e parar, às vezes, um sonho para você, evidente, porque você vai estar cuidando ali do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, então você vai fazer isso. Mas se a gente tivesse uma cultura de repente, começar a pensar na prevenção, seria ali um ótimo, né, um ótimo recurso para você dar continuidade na sua vida, né, e esse trabalho preventivo, que é o financeiro, a seguradora ela vai lá e vai fazer isso com maestria, né? Sim, quantas famílias se teriam ainda a estrutura se tivessem um seguro, né, feito alguns anos atrás, quantas pessoas não teriam que sair de faculdade ou deixar de sonhar com um curso na faculdade se o pai ou se a mãe tivesse se protegido lá atrás. Mas é isso, às vezes é falta de conscientização, porque o meu trabalho não é convencimento, eu não tenho que convencer, eu tenho que conscientizar, levar esses pontos, fazer a pessoa refletir o quanto que seria importante para ela mesma tomar a decisão, né? Mas e o muito doido, né, que antigamente a gente via muito isso com pessoas mais velhas, né? E cada vez mais a gente está vendo um jovem tendo aí, né, problema de coração, tendo, né, tendo um AVC, né? Então é algo que a gente tem que repensar, né? Sim. Que antes a gente ficar muito preocupado é sempre com pai, com mãe, pessoas mais idosas, mas a qualquer momento, qualquer um de nós tá, né, inerente a estar numa situação como essa. E aí? Você tem seguro, Átila? Eu tenho. Ah, aí sim. Você tem, Angélica? Eu tenho, e um detalhe, eu acho isso tão importante, e já vamos, né, como a gente fala sobre seguro, proteção, prevenção, onde a gente fala aqui do nosso patrocinador Froistec, que é uma empresa que faz a manutenção preventiva. Já dizia minha avó que prevenção é o melhor remédio, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar visão de longo prazo, né? E por isso que eu me cerco de profissionais e de parceiros de negócios, como a Érica, que está aqui presente nesse podcast, onde o que eu aprendo com ela em outras situações, em conversa, a gente faz parte de uma organização de negócios, que é a maior organização de network do mundo, e são coisas que a gente conversa ali, que eu aprendo com ela e com outros empresários, que não pode ficar só entre nós. E isso foi a principal coisa que motivou, né, a gente investir nesse podcast e fazer que informações valiosas como essas cheguem em mais famílias, em mais empreendedores, né? Eu acredito que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui nesse podcast. A Angélica tá ali maravilhada com as respostas que tiveram. Foi só marcando e ticando a folhinha dela ali. Só fazendo um checklist ali, ó. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer, Angélica? Ou você acha que basicamente as suas principais dúvidas foram respondidas aqui? De qualquer forma, logo em seguida eu também vou perguntar para a Érica se tem algo que ela gostaria de falar e que por acaso a gente também não perguntou. Porque... Eu tenho uma perguntinha também, que vou esperar a Angélica primeiro. Não, vai lá, Angélica, você, depois eu falo. O seguro em si é só para a pessoa ou consegue fazer tipo um combo para a família? Pra, tipo, se a família tem o pai, a mãe e os 3 filhos, aí dá para fazer um combo? Ou é para cada pessoa? O seguro de vida ele é individual, é uma pólice individual para cada pessoa. Mas tem uma cobertura que é familiar, que é a de funeral, que aí você consegue contratar para o cônjuge e para os filhos. E tem 2 seguradoras que conseguem para os pais, né? Mas é um pouco mais restrito.
Outro ponto também, que às vezes a gente falou muito sobre empresário, custo de vida de 30, 40 mil, e que não é a realidade da maioria das pessoas, né? 90% das pessoas aí estão na casa dos 3 mil para baixo. O seguro de vida não é só para pessoas ricas, não é só para quem ganha isso. Na verdade, é para todo mundo. Cada seguradora tem um público, né, tem um produto e vai ser sempre proporcional ao que você precisa. Então, se você tem um padrão de vida de R$2.000, você vai fazer um seguro conforme isso, que vai ser muito menor o valor do que uma pessoa que vive com 40 mil. Muito bom você tocar nesse assunto, ainda mais dizer que o seguro não é só para pessoas ricas, porque geralmente as pessoas mais ricas financeiramente é que mais se preocupa com isso e se preocupa com o patrimônio e vão lá e fazem também o seguro de vida. E a pessoa que tem boas condições financeiras, que tem dinheiro, se vir acontecer alguma coisa, ela ainda consegue sustentar. Ela tem dinheiro para isso. Só que a pessoa, além de ter dinheiro, se preocupa tanto com o patrimônio que investe no seguro de vida. Eu acho que o seguro de vida é muito mais importante para quem não é rico financeiramente. Porque essa pessoa que realmente vai sofrer. Uma pessoa que depende ali do salário dela, seja a média salarial de R$2.000, R$3.000 ou até menos. Mas se faltou com aquele salário ali agora, né? Vai conseguir encostar pelo INSS? Qual suporte essa pessoa vai ter? Então é interessante você tocar nesse ponto, porque é uma solução que ela é montada de acordo com o padrão de vida daquela pessoa, né? E tá tendo uma movimentação de algumas seguradoras hoje no mercado com essa preocupação mesmo para as pessoas de até baixíssima renda, produtos super acessíveis com o propósito de amenizar o impacto financeiro que as famílias têm, porque são muitas famílias hoje prejudicadas por problemas de acidente de moto, de carro, de AVC, de câncer. Hoje, de cada 11 homens, por exemplo, 6 vão ter um tipo de câncer nos próximos 10 anos. A cada 10 mulheres, 5. Então, a gente está falando de 50% ou mais de probabilidade, sabe? É isso mesmo. Você ia perguntar mais alguma coisa, Léo? Não, eu acabei falando e atrapalhei ela. Desculpa. Mas esse podcast tá legal, divertido. É esse bate-papo mesmo que a gente faz aqui, podendo trazer essa informação importante. Eu acho que a Angélica conseguiu esclarecer bastante coisa. Tá vendo, Angélica, como é importante um bate-papo como esse? Coisas que a gente conversaria em outros momentos, mas sem ter uma câmera ligada e essa informação ficaria somente entre nós. E ainda com suquinho, com pão de queijo. Nossa! Informação de qualidade. É isso aí. Érica, e você acha que tem mais... A gente trouxe muitas informações importantes aqui. O que mais você acha que era importante, que talvez a gente não tenha vindo aqui na nossa cabeça e que é importante as pessoas saberem em relação ao seguro de vida? Olha, eu vou trazer um dado do IBGE que é um dado um pouco, assim, preocupante. Na verdade, pouco não, bastante preocupante. 99% dos aposentados hoje no Brasil, eles são dependentes financeiros, né? Então, apenas 1% que tem liberdade financeira. O que seria? Que realmente não precisa de trabalhar porque ele tem recursos suficientes ali, ou, enfim, não precisa do governo, que a maioria precisa de ajuda do governo, ou depende dos filhos, né, da renda dos filhos, que os filhos ali o sustentem. E uma boa parte ficou nessa dependência por problemas de saúde, coisa que talvez ter feito um seguro lá atrás não precisaria participar dessa estatística, né? Eles estariam aposentados com mais tranquilidade financeira. Então, eu acho que o trabalho que a gente faz é realmente com o propósito de ajudar a gente reduzir esses problemas financeiros. Eu acho que é isso. E agora, a próxima pergunta. Estamos caminhando para o final desse podcast. Quer perguntar mais alguma coisa, Léo? Eu vou fazer uma pergunta. Você não vai deixar esse podcast acabar, não, né? Não vou, não. Vai surgindo. Olha lá. Eu vou fazer aqui uma pergunta saindo, que a gente falou muito sobre seguro. Então, exatamente agora eu quero falar sobre previdência. E vai vir de encontro com o que ela acabou de falar.
como a gente está falando aqui muito e colocando muita a questão empresarial, né, para empresário, eu percebo, aí você me fala se isso realmente faz sentido ou não, que antigamente todo mundo fazia o seu seguro, a sua previdência. A partir do momento que colocou um teto, e esse teto para uma parte da população, aqueles que mais faziam previdência, ele ficou muito baixo, se não me engano, acho que é 5 alguma coisa, ou é 7 mil, né? Não sei agora precisar o valor, deu uma debandada com relação ali às pessoas que faziam previdência, de não é interessante porque eu vou colocar o teto muito baixo. Você fala o INSS, né? Isso, isso aí. Eu não vou fazer mais, que antigamente as pessoas faziam muito, né? Para poder chegar, eu vou recolher para eu ter minha previdência privada lá no futuro, né? Porém, o teto ficou muito baixo e acabou não sendo interessante para uma parte dessas pessoas que antes praticavam. Você acha que a previdência ela é interessante, né, para a grande maioria da população, né, que é o que a gente está falando, que vive com um salário mínimo, né, com 2 salários mínimos? Você acha que é legal fazer esse investimento na previdência privada? Ótimo. Vamos lá. Primeiro que o INSS, eu acho que todo mundo deveria pagar, porque ele dá recursos também, ele funciona como um seguro, sabe? Por exemplo, uma mulher grávida, ele dá essa ajuda, né, financeira por aquele período que ela precisa se ausentar. Mas eu não acredito muito num futuro das pessoas viverem como talvez nossos avós, os seus pais, né, conseguiram se aposentar com um valor significativo de aposentadoria da Previdência Pública, né? Eu acho que todo mundo deveria investir de uma forma privada. Não estou dizendo que deveria necessariamente investir na previdência privada, mas pode investir em ações, em outras aplicações bancárias também, porque eu não concordo que todos os ovos sejam colocados dentro do mesmo cesto. A previdência privada hoje no Brasil, ela é o segundo maior investimento que os brasileiros escolhem. Tem cerca de uns 3 trilhões de reais investidos, então é muita grana. É regulado também pela SUSEP. Ele tem várias vantagens em relação, por exemplo, a fundos de mercado, tá? Vantagens fiscais também, para quem, por exemplo, declara o imposto na fonte, tem um recolhimento alto, consegue usar a previdência para abatimento fiscal. E eu acho assim que quando a gente fala de previdência privada, a gente tem que analisar como que está a fase da pessoa financeira. Dentro da sobra financeira, eu não aconselho que ultrapasse 30% dessa sobra dentro de uma previdência privada. Porque, como é algo de longo prazo, a pessoa também precisa de liquidez. Eu defendo muito a questão da liquidez. Ter um seguro, mas também ter uma reserva de emergência de pelo menos 1 ano, ter outros investimentos ali, para depois começar a pensar na previdência. Tá? Mas eu acho que todo mundo deveria, sim, se preocupar com o futuro investindo de uma forma independente, não só depender do governo, porque é cilada, Bino. É cilada. E o Léo saiu ali para comer um pão de queijo e tomar um suco de laranja. Angélica, esclareceu todas as suas dúvidas. Você acha que ficou claro? Érica, temos mais algum assunto a ser abordado nesse podcast? Por hoje, acho que é bom para ter um próximo convite, falar mais coisas. Legal. Então, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Pergunte. E a minha pergunta final aqui, não tenho mais 2 perguntas, mas uma é: como que quem está nos assistindo, esse conteúdo aqui, vai encontrar, pode estar buscando a Érica para dar essa consultoria, conforme você já fez para a gente aqui, mas uma pessoa que entendeu do assunto e, opa, peraí, eu quero fazer o meu seguro de vida, quero proteger tanto o meu patrimônio quanto a minha família, então como que faz para te encontrar? Eu tô nas redes sociais, no Instagram, @Erica, Herika, diferente, Mutz, M-U-T-Z. E lá você encontra alguns conteúdos, né, sobre o que eu faço, sobre os benefícios, sobre a importância disso. E a gente consegue estar agendando uma reunião sem compromisso para fazer essa análise de necessidades e linkar o melhor produto, o melhor planejamento para vocês.
E agora, Érica, mais uma que eu gosto de pegar de surpresa todos os meus convidados. Olhando aqui para a câmera 18 agora, bem focada, você vai deixar uma mensagem final para a pessoa que está nos assistindo. Aquela mensagem bem impactante. Nossa, vai ter um som de drama? Vai. Não, tô zoando. Bom, agora aquela frase vai sair. Imagina que o seu seguro de... Perdão. Imagine agora a bateria do seu celular carregada. Né? É muito importante. E que a sua bateria seja tudo que você construiu de patrimônio, de recursos durante sua vida. Imaginou? Ok. Agora, imagina você passando por um imprevisto e isso descarregar a sua bateria. Será que você teria energia para reconstruir, para começar do zero tudo isso? Com o seguro de vida, essa bateria nunca vai acabar. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Ou seja, o seguro de vida é como se você tivesse uma placa de energia solar Exato. ligada na sua bateria. Pra Ficamos sempre. por aqui, até o próximo Pod Business e chama! Show de bola. Ah, Essa da placa solar foi boa. Viu?